Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos nesse momento levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e vamos agradecer aos nossos mentores aqui da nossa casa, por tão bem acolher-nos aqui. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, e a todos vocês que vieram também, gratidão. Que nesse momento nós possamos ser abençoados, amparados, iluminados pelo nosso Mestre Jesus. Senhor nosso, Pai de infinita bondade, abençoe todos nós e que as energias que aqui permeiam possam alcançar a todos no nosso planeta, para que todos nesse momento recebam a luz e a energia do amor que provém de Ti, Mestre Jesus. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Então vamos dar início ao nosso estudo dessa noite na Casa Espírita. Primeiramente, agradecendo a Deus a oportunidade de nós estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições do Evangelho. Agradecemos a casa que nos acolhe, que está de portas abertas, para que nós possamos estar aqui todos juntos e estudar um pouquinho dessas lições do Evangelho de Jesus. A lição da noite, para a nossa reflexão, para o nosso estudo, eu escolhi o tema e ajuda-te e o céu te ajudará, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Então, vamos dar início. Para a gente dar início à nossa reflexão da noite, vamos começar com uma pequena historinha. Tá? Certa vez, numa estrada, ia caminhando um mestre, um senhor já idoso, que tinha alguns discípulos que seguiam ele, que ele era um professor, e eles estavam seguindo numa estrada, indo de uma cidade a outra. Uma estrada de chão, que tinha chovido, e no caminho eles encontram um carro atolado. Uma pessoa com um carro lá. E a pessoa estava ali do lado, o motorista, a pessoa estava ali do lado, orando, sentado à beira do caminho, orando, pedindo ajuda. Nem percebeu que eles estavam passando. E eles passaram, seguiram o seu caminho. Mais para frente, na próxima curva no caminho, o que eles encontram? Um outro carro atolado. Mas dessa vez, o motorista estava empurrando, tentando tirar o carro dali, e percebendo que eles estavam passando, pediu ajuda, e eles foram, ajudaram e tiraram o carro. Aí, cada um seguiu o seu caminho. Aí os alunos perguntaram, mas professor, mestre, por que o senhor ajudou esse segundo aqui e não ajudou o primeiro? Ele falou, o primeiro que nós passamos, ele estava lá em oração, pedindo a Deus, orando, nem percebeu que nós passamos. O segundo, ele estava ali tentando tirar, se esforçando, e ele percebeu que nós estávamos juntos, passando, e pediu a nossa ajuda, e nós ajudamos. O primeiro estava esperando um milagre, que alguma coisa acontecesse, ele nem sequer esforçou. Nós que estávamos passando ali, poderíamos ser a resposta às preces dele, mas ele nem nos percebeu. E falou, então, quem merece ajuda é quem está se esforçando por fazer alguma coisa, e quem pede a ajuda. Então, para isso é que nós temos a nossa reflexão aí, baseado nessa historinha aí. Então, nós, seres humanos, a gente costuma agir assim, como aquele primeiro viajante lá, está aí frente às dificuldades,
da vida e a pessoa se acomoda, fica pedindo ajuda a Deus, fica orando, rezando para os benfeitores espirituais, pelos anjos da guarda, mas a pessoa não quer se mexer, né? Não quer resolver o problema. E muitas vezes o problema é causado por nós mesmos, né? No caso lá do carro que estava no atoleiro, quem que atolou o carro? O dono, né? O motorista, quem estava conduzindo. Então, e ele tinha que se esforçar um pouco para tentar tirar. Então nós temos que empregar os nossos esforços para buscar uma solução e tentar resolver aí as dificuldades que nós encontramos no nosso caminho, pela vida. Todos nós passamos por alguma dificuldade em algum momento na nossa existência. Então as pessoas desejam, muitas vezes a gente deseja ver os obstáculos retirados da nossa vida. A gente não quer passar pelas dificuldades, pelos transtornos, pelos problemas inúmeros que nós temos, né? Problemas de convivência, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de toda sorte. E nós queremos muitas vezes que a espiritualidade, que Deus afaste esses problemas da nossa vida. Mas muitas vezes esses problemas, essas dificuldades, são as lições que nós precisamos aprender a superar para que a gente cresça, para que a gente se torne uma pessoa um pouco melhor. E se nós não tivermos as dificuldades, as experiências, nós vamos ficar aí parado, né? Estagnado na vida, como está ali o Gerfried ali, ó, sentadinho na cadeira, esperando, né, o prato de comida chegar até ele, né? Então a gente tem que o Gerfried gosta de pizza, né? Vê o desenho do Gerfried, o Gerfried é apaixonado por pizza, ele fica lá esperando que o dono traga a pizza para ele. Tem que se mexer um pouco, né? Ou então, como na segunda figura ali, a pessoa fica orando, né? Pedindo, clamando aos céus, né? Clamando a Deus que venha, que tire os problemas, que resolva as dificuldades. Mas, e a nossa parte? Nós temos que fazer a nossa parte e não esperar que as coisas caiam do céu. Então, aí, algumas pessoas se deixam levar aí pela moleza, né? Que nós falamos, a pessoa está com uma moleza, pelo amolecimento. Alegando o quê? Que a situação está muito difícil para resolver, que eu não consigo resolver sozinho, que não adianta nem tentar, porque não vou resolver, não vou sair dessa situação. E outros começam um trabalho, começa a tentar resolver aquela dificuldade, procurar uma solução, mas logo desanima no meio do caminho. Nos primeiros esforços, né, já entrega os pontos, como a gente fala, já não quer mais saber. E aí fica como aquele rapaz ali, ó, olha lá, deitado, né, no sofá, esperando as coisas acontecerem. Então, mas nós precisamos de movimento, como diz aquele ditado que está ali, né, aquela sabedoria, que a pedra que rola não cria limo. Ou seja, se nós estarmos sempre em movimento, fazendo alguma coisa, aprendendo e nos esforçando para melhorar a nossa vida, nós não vamos criar para nós problemas pela acomodação. Se nós ficarmos acomodados, aí sim que os problemas vão se aumentando, vão acumulando e a gente não consegue, chega um ponto em que a gente não consegue dar conta, não consegue resolver tudo isso. Então, basta pedir ajuda a Deus, aos céus, à espiritualidade? Sim, nós temos que orar, estabelecer essa conexão, como na segunda figura ali, a pessoa está orando, pedindo a Deus, pedindo um conselho, pedindo força, energia, para que a gente possa superar os problemas. Mas nós temos que carregar as nossas pedras, né? Como o outro desenho ali, a pessoa está caminhando, mas está com a sua carga, seu problema, sua dificuldade. Então não basta a gente clamar a Deus, porque na lição buscai e achareis, batei
e abrir-se-vos-á. Mas qual que é o primeiro verbo? Buscar. Buscar já é um verbo de movimento. Nós temos que sair da acomodação e ir em busca de algo, de alguma coisa. Senão, não encontra. Não encontra. Não busca, não encontra. Então nós devemos fazer a nossa parte. Deus nos ajuda? Sim. Nos dá força, nos dá ânimo, nos dá sabedoria, nos aconselha, os nossos anjos da guarda sempre nos aconselha. É que muitas vezes nós não ouvimos, porque nós estamos tão presos na situação, no problema, que a gente não vê a solução que está às vezes ao nosso lado. No caso do moço que estava lá com o carro atolado, sentado, chorando, orando, clamando, reclamando ali, ele não viu que a solução poderia estar passando ao lado, não percebeu. Por quê? Estava tão preso, tão focado, se deixando envolver pelos problemas e pelas dificuldades do momento, que não percebe a realidade ao seu redor. Então, o que nós temos que buscar, muitas vezes, é justamente isso aí. É sair um pouco dos nossos problemas, da nossa vida, e tentar compreender melhor sobre um outro ângulo, uma outra perspectiva. E como nós conseguiremos ver isso? Através do estudo do Evangelho de Jesus. O Evangelho vai nos dar uma nova perspectiva de visão da nossa vida, dos problemas, das dificuldades, e de como buscar uma solução para essas dificuldades. Então, quando lá no capítulo 25 do Evangelho, ele nos fala: olhai as aves do céu, ou na outra passagem, não vos canseis pelo ouro. É o mesmo, né? É a mesma situação do buscai e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Então, o Evangelho de Jesus nos serve como uma bússola, como um mapa que nos orienta a nossa vida. E o Espiritismo, sendo filosofia, ciência e religião, vem nos trazer uma consciência melhor, uma libertação da nossa consciência, para que a gente possa expandir a nossa consciência e ver a vida sobre um outro aspecto, para que a gente possa, assim, resolver os nossos problemas. Então, o Evangelho de Cristo é que vai nos levar a nos conhecermos melhor e conhecer melhor a realidade ao nosso redor, para que assim a gente consiga ter forças, ter ânimo para superar as dificuldades. No livro Voltei, o irmão Jacó nos traz essa frase: guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É um código de sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Então, o Evangelho de Jesus não é só lições bonitas para a gente ler, estudar, decorar, né, citar. Não, são lições preciosas para a nossa vida, para que a gente possa bem viver. E Jesus já nos disse lá no Evangelho de Mateus: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao seu filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que estás no céu dá os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Então nós todos somos filhos de Deus, e se nós pedimos, oramos e fazemos por merecer, nós teremos ajuda para superar, para bem levar a nossa vida. Esclarece ainda o capítulo 25 do Evangelho, quando ele fala buscar e achareis, é muito semelhante àquele, né? Ajuda-te e o céu te ajudará, que nos traz um princípio da lei de trabalho, que está lá no livro dos Espíritos, e a lei do trabalho e lei de evolução, para que a gente possa progredir.
E assim, superando as nossas dificuldades, trabalhando para isso, nós vamos progredir, nós vamos cumprir a lei de evolução. E para isso, nós precisamos de alguns entendimentos, né? Mas o que é o trabalho? Lá no livro dos Espíritos ele nos fala, o trabalho é toda ocupação útil. Trabalho não é só aquele trabalho remunerado que é de ganhar o pão de cada dia, mas qualquer trabalho, qualquer atividade útil que a gente consiga ter um resultado bom, algo de produtivo, é um trabalho. Um estudo, um trabalho artesanal, uma limpeza que a gente faz em casa, uma comida, o almoço, uma roupa, um trabalho de assistência social, qualquer coisa, qualquer atividade útil para o outro ou para nós mesmos, que tenha um resultado, é um trabalho, é considerado um trabalho. E o trabalho é para quê? Para atender às nossas necessidades. Tudo aquilo que nos faz falta é uma necessidade para nós, e nós precisamos ir em busca, trabalhar para conseguir. E no progresso aí evolutivo do ser humano, nós começamos lá com os homens das cavernas, cujo trabalho deles qual que era? Qual que era a principal necessidade dos homens das cavernas? Comida, buscar comida, ir atrás de caçar, e colher os frutos e se proteger, né? Ter um local, proteger o seu ambiente ali, proteger a sua família, a sua pequena comunidade. Era essa a necessidade dos homens lá das cavernas na época. Então com isso, eles começaram a desenvolver a inteligência, começaram a desenvolver a sua capacidade, a ampliar essa capacidade que o ser humano tem de suprir as suas necessidades e suprir aquelas dificuldades que eles tinham. Qual que era a dificuldade deles na época? Abrigo, comida e proteção. Era isso que eles viviam em função disso. Para isso é que o ser humano foi trabalhando para que conseguisse, então, evoluir, crescer. Então, nos primórdios da humanidade, da história da humanidade, o homem aplicava a sua inteligência para isso. Com o tempo, ele começou a criar animais, fazer agricultura. E a agricultura, desde os primeiros homens que começaram a cavar a terra ali com pedaços de madeira, até os modernos equipamentos hoje da agricultura, que produz em grande escala, grandes fazendas, produz aí, quanta evolução nós tivemos. Tudo isso, a inteligência do ser humano foi se desenvolvendo para superar aquelas dificuldades, aquelas necessidades que ele tinha de conseguir os alimentos. E assim também foi também com os meios de transporte. Antigamente, para se deslocar de um lugar a outro, muitas vezes utilizavam, ou andavam caminhando, ou usavam os barcos, né? Os barquinhos a remo, né? Hoje a gente pega um avião aqui, está em São Paulo, e piscar de olhos. Podemos dar volta ao mundo aí tranquilamente. Então o ser humano vai crescendo e desenvolvendo a inteligência e a capacidade, e nós vamos assim evoluindo, nos aperfeiçoando. E assim é em tudo, né? Desde a leitura. Começamos as primeiras escritas que a gente vê lá nos templos do Antigo Egito, era gravado em pedra, lá na Mesopotâmia. Escrevia assim nas pedras, em tabuletas de argila, barro cozido. Depois evoluiu, foi no papiro, numa pele de carneiro. E depois nós tivemos os livros, na Idade Média, né, com Gutenberg, invenção da imprensa. E hoje nós temos na palma da nossa mão, quem tem celular? Todo mundo tem celular? Todo mundo. Todo mundo tem conexão na internet, no celular? Todo mundo. Então nós temos hoje na palma da nossa mão uma biblioteca. Não a biblioteca de uma cidade pequena, mas nós temos uma biblioteca
mundial na palma da nossa mão. Que antigamente as pessoas para estudar tinham que se deslocar enormes distâncias, né? De ver pela história que eles sabem, os gregos lá, eles iam estudar no Egito, depois voltavam para a Grécia. Quanto se deslocar, ir lá, aprender com os mestres antigos, muitas vezes era tradição oral. Hoje nós temos aí, podemos dizer que nós temos a biblioteca de Alexandria na palma da nossa mão. A biblioteca do Vaticano, a biblioteca do Congresso Nacional, as obras de domínio público, tá? Só entrar lá no site domínio público, nós temos obras, livros, obras de arte, vídeos, filmes, em tudo. E a medicina então, né? Tem a representação ali, E antigamente que a gente cuidava, né, de qualquer doença ou ferimentos com plantas, com chás, com ervas, né? Já tinha essa sabedoria os antigos. Mas hoje nós temos todo um sistema médico aí à nossa disposição. A gente faz transplantes de órgãos, as cirurgias complicadíssimas. E as cirurgias mesmo antes da criança nascer, ainda na gestação, já se descobre alguma doença, já se consegue fazer uma cirurgia antes da criança nascer. Então a evolução, por que tudo isso? Tudo é a evolução do ser humano para suprir as necessidades e para resolver algum problema, alguma dificuldade que o ser humano encontrou. Precisamos resolver essa necessidade, precisamos resolver esse problema, vamos criar mecanismos, vamos estudar a situação e assim houve toda essa evolução do ser humano, toda essa evolução da humanidade, das pessoas, todo esse tempo. Então, conforme vai aumentando a nossa disposição às coisas materiais, tudo isso nós estamos falando no aspecto material. Quanto mais nós temos, quanto mais a ciência se desenvolve, quanto mais produtos nós temos à nossa disposição, mais o ser humano se satisfaz por um lado, na parte material, mas ele começa a sentir necessidade de algo a mais, além disso. Isso desde os primórdios da humanidade, o homem, o ser humano sempre busca algo a mais das coisas materiais, dos bens do dia a dia, de resolver os nossos problemas. Nós estamos sempre em busca de algo além. E esse algo além é o quê? A espiritualidade, a parte espiritual, a parte imaterial. Nós estamos sempre em busca de suprir essa necessidade que o ser humano tem de uma explicação, em busca de algo que vai nos satisfazer internamente, mas que as coisas materiais, os bens materiais, não conseguem suprir essa necessidade e essa falta. E é justamente nisso que nós, seres humanos, precisamos, estamos estudando, estamos em busca, estamos trabalhando. E se não existisse o trabalho do ser humano, está lá na lição que nós estamos estudando, 25 do Evangelho. Se Deus tivesse liberado o ser humano do trabalho, tivesse nos dado tudo pronto, todos os problemas, todas as nossas necessidades, fosse suprida por Deus, pelos Espíritos, imediatamente, o ser humano não teria progredido. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se eu tivesse liberado do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez o trabalho uma necessidade. Por isso que Jesus nos disse: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho de tuas obras, e terás o mérito da tua realização, e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Segundo as nossas obras, teremos as nossas recompensas. E isso também a gente precisa no campo também espiritual. Está lá no livro dos médiuns, quando nós temos a lição que os espíritos não vêm livrar os homens da lei do trabalho, mas nos mostrar
o alvo a que nós nos devemos nos dirigir. Aonde que nós devemos atingir? Qual é a meta em que nós devemos atingir? E é por isso, e essa é a tarefa, muitas vezes, a tarefa dos espíritos, muitas vezes não é nos poupar dos trabalhos, mas nos orientar, nos mostrar o caminho. O esforço é nosso, e eles vêm nos dar todo o conhecimento que nós temos que desenvolver. Não é dado gratuitamente, não é uma graça de Deus. Mesmo todas as descobertas da ciência, a evolução que o ser humano teve, precisou de muito trabalho. Nem a inspiração, e muitas vezes é a inspiração divina. Mas se não tiver o trabalho do ser humano, o trabalho do cientista, do trabalhador, o trabalho do músico, um músico que tem a inspiração de uma música nova, mas ele não sabe tocar um instrumento, ele não tem o domínio do instrumento, não vai sair música nenhuma, fica apenas na inspiração. Então é preciso o suor, é preciso o trabalho para que tudo isso se resolva. Mesmo a codificação que Allan Kardec fez, precisou de muito trabalho, por parte de Kardec, por parte dos médiuns, dele colher todas essas informações, precisou de muito trabalho para poder codificar e nos trazer a obra da doutrina espírita. E que diria então do trabalho de Jesus, né? Quanto Jesus trabalhou nos anos em que ele fez toda a sua pregação e nos deixou essa lição maravilhosa. Então, se ele tivesse ficado também só num discurso, só nas casas de orações, nas sinagogas, junto com os doutores da lei, com os sábios da época, muitas vezes essa lição nem teria chegado até nós. Mas como ele exemplificou, ele saiu a trabalhar, ele vivenciou seu evangelho, a lição que ele estava ensinando, ele vivia, ele fazia, ele materializava aquele amor que ele tinha, e essa lição nos chegou até hoje. Um toque. Aí, por isso é que a doutrina espírita também nos traz a reencarnação. E o progresso se dá através das vidas sucessivas. E se o espírito fosse criado no momento do nascimento, um espírito novo criado agora, e morresse e não voltasse mais, estaria sempre por recomeçar. Então todo esse conhecimento adquirido pela humanidade teria que começar tudo novamente. O que nós percebemos nas crianças hoje? Quanto tempo demora para a gente aprender um aplicativo novo que instala no celular? Quanto tempo uma criancinha pequena demora para aprender? Muito mais rápido, não é? Já vem sabendo, já nasce com esse conhecimento. Porque o mundo espiritual é o mundo real, aqui é um espelho. Então o mundo espiritual está muito mais evoluído, muito mais adiantado que nós. Então os espíritos que encarnam já vêm com esse conhecimento, já tem um estudo, além do estudo prévio de vidas anteriores, já tem um conhecimento. A gente pega um grande músico, famoso, que toca uma música, pega um instrumento, né, rapidamente. Me lembro de uma entrevista que o Toquinho deu, sabe? Você conhece o Toquinho, né? Ele músico. Ele falava que quando ele era criança, ele gostava de violão, tocava, a mãe dele colocou ele para tocar, viu que ele sabia bem violão, gostava de tocar, colocou ele numa escola de música, num professor famoso lá no Rio de Janeiro. O professor tinha um monte de aluno, um monte de coisa, ele falou, você já sabe um pouquinho, vamos fazer o seguinte, pega essa música aqui e aprende ela essa semana e volta a semana que vem para tocar, e vamos ver como é que você se sai, né? Aí ele falou que ele chegou na semana seguinte, ele falou, professor, essa música aqui é fácil, então eu consegui tocar ela, foram 5 dias, eu toquei de 5 maneiras diferentes. Eu fiz 5 arranjos diferentes para a mesma música. Quer dizer, criança, né? A gente vê esses vídeos aí na internet, criancinha pequena tocando, crianças pequenas que já sabem várias línguas, pessoas aí que às vezes está na adolescência aí com 14, 15 anos, já estão formados na faculdade, já formou em medicina, já formou em direito, engenharia,
enquanto outros ainda estão aprendendo a ler e escrever. Ele já, quer dizer, se isso fosse uma graça divina de Deus, Deus seria injusto, né? Porque dá tantos para um e menos para outros. Mas nós, com a doutrina espírita e com o ensino da reencarnação, nós sabemos que não, né? Esses espíritos já passaram por várias vidas, por várias experiências. Hoje, que é um músico famoso, hoje que consegue fazer tudo isso, quantas vidas eles não estudou, não foi músico? Para poder praticar, para poder aprender, para poder estudar. E assim em tudo, né? Na medicina, na engenharia, nas artes, na religião, né? Você vê quantas pessoas não se deparam com o Evangelho de Jesus ou com a doutrina espírita e não aceita. E outros, né? Como nós, a gente lê, a gente acha isso que tem uma lógica, que tem uma clareza, que é um ensinamento maravilhoso para nós. Mas tem pessoas que ainda não conseguem entender, não conseguem compreender. Por quê? Provavelmente nós já tivemos contatos já com esses ensinamentos em outras vidas. Senão nós não aceitaríamos com tanta facilidade, não teríamos uma capacidade de compreensão. Porque tudo é fruto do trabalho. E é isso que nós estamos vendo aqui, né? O progresso se faz, então, aos poucos. Não é dado de graça, não é uma graça divina, não é? É algo realmente fruto de muito esforço, de muito trabalho. Está lá, no livro dos Espíritos, que vem nos trazer tudo isso. Então, se a humanidade já está nesse ponto de evolução hoje, é fruto de todo esse trabalho ao longo dos séculos, dos anos. E vamos melhorando, e vamos na escala evolutiva aí para frente, para que a gente até um dia, não é aquela música? Um dia seremos anjos. Então vamos evoluir na escala evolutiva para que um dia a gente chegue à perfeição. É o que diz na lição do estudo dessa noite, né? No capítulo 25 do Evangelho. Se as almas deixassem a terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com entidades primitivas, que tudo teriam por fazer e aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que os primeiros tempos do mundo, pois que para cada nascimento o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma, voltando ao contrário, com seu progresso já realizado e adquirindo cada vez mais novas experiências, vai passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então nós vemos que nós estamos num mundo que ainda, como é um mundo de provas e expiações, tem muita confusão, né? Estamos no século aí 21, ainda temos guerras, pessoas se matam aí por qualquer motivo, porque ainda nós estamos a evolução moral ainda está por fazer. Nós tivemos um grande progresso intelectual, um grande progresso material, mas a parte ética e moral ainda está caminhando. Já evoluímos muito, né? Se nós pensarmos que há 150 anos atrás, 200 anos atrás, nós tínhamos escravos, nós escravizávamos outras pessoas, comprava e vendia as pessoas, ou então nós resolvíamos as nossas diferenças na praça pública, em duelo, marcava dia e hora lá na praça, duelo com a espada, né? O mais forte é o que está com a justiça, que é o mais forte, sempre vencia, claro. Sendo justo ou injusto, ele iria vencer, é o mais forte. Hoje já não tem isso, né? É só a pessoa resolver um duelo. Hoje não seria na espada, né? Seria no revólver, como naqueles filmes de faroeste, marcar lá, não tem muita. Hoje a gente não vê muita razão nisso, mas faz pouco tempo, né? Na história da humanidade, faz pouco tempo. Então a evolução a gente vê que é gradual, é lenta, mas depende do trabalho do ser humano, do esforço nosso de conseguir esse progresso, conseguir essa evolução cada vez mais, um pouquinho a cada dia. Então nós peçamos luz
para clarear os nossos caminhos. Temos que pedir a Deus, orar, fazer as nossas preces, as nossas meditações, pedindo força, pedindo energia, pedindo luz para clarear o nosso caminho. Peçamos força para resistir ao mal, e os bons espíritos nos auxiliarão com as suas inspirações. Peçamos bons conselhos e eles nos darão. Nessa época conturbada que nós estamos agora, precisamos de muita oração, muita vigilância, porque para que a gente não se deixe envolver por toda essa energia, por todas essas forças, né, negativas, essas notícias, tudo isso que está de violência que está ao nosso redor aí no mundo. Então nós precisamos de muita força, muita oração, pedindo força e energia para a espiritualidade que nos proteja, que nos envolva aí numa aura de proteção, que a gente não se deixe contaminar por essas energias que estão aí no mundo. Por isso que Jesus nos diz, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Mas essa ajuda tem que se fundamentar no nosso esforço, esforço próprio em primeiro lugar, para que aí o mundo espiritual, vendo que nós estamos nos esforçando por nos melhorar, por nos ajudarmos, aí sim teremos a nossa ajuda. Então esclarece aí a lição: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Significa, pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi força de resistir o mal, e a tereis. Pedir assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a vossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos humildes, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. Ou seja, nós temos que pedir a Deus, pedir ao Pai, pedir à espiritualidade bons conselhos, ânimo, força, para superar os nossos problemas, e não negociar com Deus, né? Que é exigindo de Deus que venha resolver os nossos problemas, querendo ser o centro do mundo, como fala aqui a lição. Com orgulho aí seremos abandonados, e a queda que nós tivermos será a nossa lição, será o nosso aprendizado. Então é muito melhor a gente se sintonizar na luz, né? Nos nossos anjos da guarda, nos espíritos bons, com oração, meditação, para que a gente possa superar as dificuldades, evitar as quedas, evitar esses problemas maiores. E para tudo isso, aí, então vamos ver o que o Emmanuel nos ensina. Do livro Inspiração, psicografado por Chico Xavier, o Emmanuel nos traz a lição aí: e auxiliando-te, auxiliarás. Indispensável não esquecer que podes auxiliar a ti mesmo, através do amparo que dispenses aos outros. Ocasiões aparecem, nas quais um simples grito ou uma queixa velada podem ser dispositivos abertos a tumultos e sofrimentos sem conta. Se a nossa agressividade é suscetível de exageros, aprendemos a corrigi-la, para que não venhamos a desencadear explosões de azedume ou de cólera naqueles que amamos. Se consegues suportar a moléstia que te aflige e não te dramatizes os sintomas, para que a paz não se perca no ambiente em que vives. Então, nesse trecho aqui, o que o Emmanuel quer dizer? Que nós temos que vigiar, ajudar o que for possível as outras pessoas, tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com o que nós dissemos, a maneira com que nós agimos, para que a nossa agressividade não ponha a perder as outras pessoas. Porque muitas vezes a gente pede a Deus que o anjo da guarda, que os nossos anjos, que os espíritos bondosos venham nos ajudar a superar uma dificuldade que nós estamos passando. Mas muitas vezes esse anjo da guarda
É um amigo, um parente, um familiar, alguém que vem em nosso socorro. Mas muitas vezes nós estamos tão presos, como diz o Emmanuel aqui, né? Nós estamos tão presos, dramatizando a moléstia que nos aflige. Quem nunca fez isso? Nós estamos com uma dor, com um problema, e nós inflamos isso, né? Para que a gente seja o centro das atenções, achando que nós somos o coitadinho, né? E muitas vezes aquele anjo da guarda que vem nos ajudar, aquele espírito bom, é uma pessoa que está ali do nosso lado, mas ela chega perto de nós e pergunta: como é que você está? Você fica meia hora explicando como é que você está, contando as moléstias, as dores, a pessoa também se desanima. Então é o que o Emmanuel fala, né? Fala aqui, vamos procurar ser, às vezes nós somos o anjo da outra pessoa. Deus nos colocou no caminho da outra pessoa para levar uma palavra de conforto, uma ajuda, mas às vezes nós estamos presos na nossa dor, que a gente não consegue perceber que o outro ao nosso lado está precisando de ajuda. É isso que ele nos fala aqui. Se a moléstia que te aflige, não dramatize os sintomas, para que a gente não perca a paz no nosso recinto, no ambiente em que a gente vive. Todo estado mental é contagioso, através da palavra em que se expressa. Comunicamos o que sentimos, tanto quanto nos é possível doar o que somos e o que temos. Muitas vezes a criatura na terra implora o socorro divino, derrubando os apoios humanos que a divina providência ergueu no caminho, para que lhe sirva de escora no momento justo. Que é isso que estava comentando, né? Muitas vezes nós pedimos socorro de Deus. Deus manda as pessoas ao nosso lado para nos apoiar, para nos confortar. E o que nós fazemos? Nós maltratamos essas pessoas. São essas pessoas que vêm em nosso auxílio. E nós derrubamos o apoio que Deus nos dá. Voltando na história lá do carro atolado. O cara estava ali com o carro, orando, pedindo a Deus. Deus não mandou ajuda? Mandou. Aqueles viajantes estavam passando ali do lado. Ele percebeu? Não percebeu. Se tivesse percebido, teria pedido ajuda, teriam socorrido, teria ajudado. Então, é isso que o Emmanuel nos traz aqui, né? Para que a gente não perca as oportunidades de ajudar, e não perca as oportunidades também de quando nós precisarmos sermos ajudados. Por isso que ele nos fala, né? Auxilia-te a ti mesmo, para que os outros te auxiliem. Então, se nós estamos numa atmosfera, num ambiente tão carregado, tão perturbado, muitas vezes os anjos da guarda, os mentores espirituais não conseguem chegar até a nossa casa, até o nosso ambiente. E outras pessoas que vêm em nosso auxílio também não conseguem chegar até ali, porque o ambiente está muito pesado, muito carregado. E quem fez esse ambiente? Nós que vivemos ali. Então o ambiente ao nosso redor reflete o nosso pensamento, o nosso estado mental, os nossos sentimentos. Então, em nossa condição evolutiva, ainda não sabemos medir a resistência uns dos outros. Nós não temos ainda essa capacidade, né? De medir o que a outra pessoa está sentindo, fazendo, qual é a capacidade, o que outra pessoa pode ou não suportar. Às vezes a gente não consegue nem de nós mesmos saber qual é o nosso limite. Não? Por quê? Nós ainda somos espíritos num estágio ainda muito de pré-primário, né? Na evolução espiritual. Então está muito ainda difícil da gente conseguir toda essa razão. Em razão disso, guardemos a nossa dor, ou a emenda que é positivamente nossa, e exportemos alegria e esperança onde estivermos. Então, que dizia o Chico Xavier, né? A gente engole, o espírita, né? Engole o choro e vai atender os outros com um sorriso no rosto, acalmar a dor do outro, e senão a gente não consegue. Aí nós teremos ajuda, porque nós estamos nos colocando numa posição de ajudar, de esforço, de trabalho, e aí seremos também ajudados. Estamos criando condições ao nosso redor
para que os bons espíritos se acheguem até nós. Quantos te estimem a presença, compartilha-te o modo de ser. Falam do que dizes, conduzem para a frente os sentimentos que nutres e reagem aos teus impulsos, conforme as tuas próprias ações. Então, Emmanuel está nos dizendo aqui que as outras pessoas, elas vão agir conosco em função daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos, do nosso comportamento, das nossas ações, da maneira com que nós tratamos as outras pessoas. Assim é que as outras pessoas vão agir, e assim também nós agimos. É tudo uma troca. Nós tratamos as outras pessoas, nós falamos, nós expressamos os nossos sentimentos, e isso nós influenciamos as outras pessoas a agirem conosco, assim como nós também somos influenciados pela maneira com que as pessoas falam, agem e se comportam. É tudo uma troca. Quando pedires a Deus determinado tipo de amparo, não te esqueça de que Deus se manifesta por aqueles com os quais te cercou as trilhas da existência. Quando nós pedimos ajuda a Deus, à espiritualidade maior, os espíritos não vêm pessoalmente. Deus não vem pessoalmente nos ajudar. Ele coloca no nosso caminho pessoas que possam nos auxiliar. Conserva os corações amigos por bênçãos do céu, seguindo-te os passos. Não lhe cries problemas, para que não se perturbe. Não lhes imponham inquietações capazes de reduzi-los ao desespero. Então, Deus coloca ao nosso lado pessoas para nos ajudar, nos apoiar e nos amparar nos momentos de dificuldade. E o que nós fazemos? Nós criamos para essas pessoas que estão ao nosso lado problemas e dificuldades. É o que o Emmanuel está falando aqui. Levamos inquietações, induzindo as pessoas até ao desespero. Então, o que nós precisamos fazer? Voltando lá no primeiro item, do Emmanuel. Estamos no segundo slide. Mas no item 1, indispensável não esquecer que podes auxiliar a ti mesmo através do amparo que dispense aos outros. Então nós seremos amparados na medida em que a gente consiga amparar aqueles que precisam, que pedem amparo de nós. E o último item, ajuda-te e Deus te ajudará. Ensina a antiga sabedoria. Mas na maioria de nossas petições e requerimentos, é imperioso ajudar os outros em nome de Deus, para que em nome de Deus também os outros nos possam auxiliar. Então, o que nós vemos aqui em uma palavra simples: reciprocidade. Então, nós amparamos a outra pessoa que está ao nosso lado, as pessoas que precisam, na mesma proporção que nós seremos amparados quando nós precisamos. É uma troca. Então, se nós agirmos mal, também receberemos de volta o mal. Como a gente vê nas guerras, né? Um vai lá e joga uma bomba lá, e o outro, em retaliação, joga uma bomba aqui, e aí fica, né? Não sai. Então, se na nossa convivência diária, que o Emmanuel fala aqui, né, nós também jogamos bombas nas outras pessoas que estão ao nosso lado, bombas emocionais, de palavras, de sentimentos, energia negativa, o que nós vamos receber? A mesma coisa, porque é uma troca. É uma troca. Então, o que nós temos que fazer por nós? Sair desse casulo negativo, através de boas ações, bons pensamentos, boas orações e bons estudos, né? Como os nossos aqui na Casa Espírita, estudar para que a gente possa aprender a sair dessas situações. Senão a gente vai se perpetuando, né? Fica como um círculo vicioso, a gente não consegue sair daquelas situações. Quando nós estudamos, aprendemos, a gente consegue sair, ver uma porta de saída para que a gente salve. É aqui: orar, vigiar, fazer o bem, controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos, para que a gente não afete negativamente o ambiente e as outras pessoas, e ajudar no que for possível, para que assim a gente possa também ser ajudado. Então, com essa lição do Emmanuel, nós encerramos aí o nosso estudo da noite.
agradecendo a atenção de todos. Obrigado.